Primeiramente, eu vou apresentar meu primeiro estudo, que é relacionado à vida na Malásia, que é o grupo 16, que aí começa falando um pouquinho melhor sobre como foi a instalação de uma fábrica da Volvo lá no país asiático, que fala... Tá. Começa falando um pouquinho melhor sobre principalmente o SMA, que quando eu traduzi, se traduziu como um conjunto de motores suecos, mas basicamente é a planta da Volvo dentro do país da Malásia. Então é a primeira fábrica da Volvo que foi instalada lá. Por que eles pensaram nessa instalação de uma fábrica exatamente nesse país? Tem todo um contexto político, econômico também, social também, do setor automotivo no país. Então eles pensavam inicialmente que o setor automotivo dentro do país poderia ser muito interessante, pois é um país massivo, quando você fala de habitantes, mas ao mesmo tempo pequeno, quando você fala de tamanho mesmo. E ao mesmo tempo é um país um pouquinho fechado. Se não estou enganado, ele fica fronteiriço ao mar, se não estou enganado. O objetivo inicial desse artigo foi estar analisando a organização dos trabalhos, também a estrutura produtiva e todo o impacto relacionado à produção dos automóveis nesse país. Aí aqui eu trago rapidamente um pouquinho do histórico e também o contexto desse artigo, o contexto global deles. Então, inicialmente, desde a década de 1960 até 1990, por aí, onde teve toda aquela reestruturação global, quando se está falando da indústria automotiva. E foi exatamente nesses anos que a Malásia começou a olhar com um olhar diferente sobre os automóveis, todo tipo de automóvel. Aí lá em 1966 foi quando a Malásia lançou uma política para que ela conseguisse atrair um pouco melhor, um pouco mais também, empresas de automóveis mesmo para o seu país. E como ela utilizou para estar fazendo isso? Ela se utilizou de tarifas mais baixas, ao mesmo tempo de incentivos maiores, para estar incentivando realmente a produção de carros dentro do seu país. O SMA ele foi a primeira planta instalada realmente, com o apoio da Volvo e ao mesmo tempo, se eu não estou enganado, do próprio país. Então teve essa conexão dos dois. E a meta que eles queriam era estar industrializando e estar aumentando a participação dos malaios na economia mundial mesmo. Então, com eles conseguissem ter uma maior participação no mundo na indústria automotiva. Aí aqui, eles começaram a montar seus primeiros modelos iniciais. E com isso eles já começaram a sofrer com alguns desafios dentro dessa criação. Eles começaram com uma produção muito diversificada, uma baixa escala e ao mesmo tempo um alto custo, porque eles tinham muito custo nessa produção de automóveis lá. Começou inicialmente ali com cerca de 11 montadoras, algumas variantes em 1980. E eles esperavam que isso já tivesse crescido bem mais. Eles começaram com essa ideia lá em 66, 70 começou a crescer mais, em 1980 eles já esperavam que tivesse um boom bem maior. É o que a gente consegue ver no ponto 3. Foi um baixo conteúdo local, cerca de 8% dos automóveis que rodavam lá na Malásia eram fabricados na Malásia até 1979. E a meta deles é que até 1982, então 3 anos depois, estivesse em 35%. E claramente essa meta não iria ser batida se eles continuassem atuando da forma com que eles estavam atuando. Com isso, posteriormente, eles começaram a pensar em algumas vias para que isso realmente conseguisse ser alcançado. E também, outro ponto é que os carros custavam até 52% mais que na Europa. Então, você comprar um carro na Malásia, fabricado na Malásia, era muito mais caro do que você comprar um carro europeu. Pronto. E qual foi o ponto-chave de mudança disso? Foi a intervenção estatal, a intervenção do Estado, ao mesmo tempo que o projeto Proton. O projeto Proton foi onde tudo começou a mudar um pouco melhor. Então, teve a criação do Raikon, lá em 1978, onde era um estatal que liderava principalmente a industrialização pesada mesmo, a industrialização mais massiva. E com isso, o que foi que o governo pensou para estar fomentando mais essa industrialização? A isenção de tarifas e também algumas vantagens em cima dessas empresas. E com isso, conseguiu um domínio de mercado. E eles realmente conseguiram isso. Lá em 1988, eles conseguiram ser 73% da força de automóveis mesmo ali na Malásia. Então, 73% dos automóveis que estavam na Malásia eram produzidos na própria Malásia. Em 1983,
Um ano depois dessa meta que eles esperavam aqui, deixa eu ver, aqui, essa meta de 35% que eles não iriam bater, aí em 1983 eles tentaram essa criação do projeto Proton, que era um carro nacional com apoio direto da Mitsubishi. Mitsubishi, que se não estou enganado, é uma empresa japonesa. Eles conseguiram esse apoio e acabou que esse carro acabou vendendo muito, deu muito certo. Proton Saga, que é essa imagem dali de cima. E com isso, mas ao mesmo tempo que eles conseguiram fabricar muito esses carros, eles conseguiram fomentar ainda mais a indústria automotiva, especificamente da Proton, tiveram alguns impactos negativos, como o fechamento de outras fábricas que não tinham relação com automóveis ou fábricas de automóveis rivais também, demissão de cerca de 3.500 funcionários e também um desequilíbrio muito grande no setor, porque eles acabaram começando a ter uma monopolização. Então apenas era muito a Volvo que tinha o comando de tudo e nenhuma outra empresa conseguia chegar nem perto deles. Então acabou realmente tendo só a Volvo como a principal ali e o projeto Proton como o principal deles. Pronto. Aí depois disso, eu falo um pouquinho melhor sobre a estrutura produtiva e como funcionava a organização do trabalho dentro dessas indústrias automotivas. Pronto. Aqui, primeiramente, a industrialização do SME, então como funcionava o departamento de toda essa planta que eles montaram inicialmente. A planta era dividida em 4 grandes departamentos, onde o primeiro era o departamento de materiais, o segundo era da produção, o terceiro administrativo, o quarto de gestão de pessoas. Eu vou introduzir um pouquinho melhor, agora nos próximos slides, cada um deles, qual foi a sequência que eu utilizei. Preferi unir alguns, que eu achei mais interessantes, como por exemplo, o ponto 3 e 4 eles estão unidos, e deixar um pouco mais separado o departamento de materiais e o departamento de produção. Pronto. Aí o departamento de materiais, ele era composto por gerentes, não vou saber algumas palavras aí, mas ele tinha uma hierarquia bem rígida. Então, se você era de um cargo inferior, você não tinha muito espaço de fala, você não tinha muita opinião, você não conseguia estar argumentando tanto com os superiores. Então era muito uma comunicação descendente mesmo. Então só ali quem estava na parte de cima daquela hierarquia que conseguia dar opinião, que conseguia trabalhar um pouquinho melhor. Aqui eu também trago algumas fontes das peças. Então não eram peças produzidas apenas na Malásia. Pelo contrário, eles pegavam peças de outros países. Então algumas fontes de peças eram da Suécia, como da Volvo, também da Daihatsu, que é da Indonésia, Japão, da Renault, da França, e algumas peças locais, como vidros, pneus e baterias, elas eram muito minorias. Então, eles fabricavam esses carros dentro da Malásia, mas diversas das peças que eles utilizavam não eram da Malásia, eram de outros países, tanto da Europa quanto da própria Ásia. Pronto. Aí com isso tem outro setor, que era da soldagem e o acabamento. Aqui eu trago até uma tabela que está sendo mostrada lá no texto. Eu achei melhor dividir em 2 áreas, como também está lá no texto, tanto a área da fixação e da solda, quanto também a área do acabamento metálico. São 2 áreas um pouco diferentes, onde uma foca muito na montagem manual e outro já foca muito nas soldas, arco, latão. E aqui traz especificamente quantos trabalhadores são necessários para estar trabalhando com cada modelo de veículo. Então, na parte da área de fixação, vocês têm a comparação do outro lado ali, e na parte da finalização que tem desse lado. Então já dá para ver, por exemplo, a Volvo 240, o modelo 240, é onde você precisava de muitos funcionários realmente. Aí tem outra etapa também, que é a etapa da pintura, que seguia um fluxo produtivo padrão, que passava pelo pré-tratamento, depois a pintura por imersão, também tem a vedação, a pintura manual e a inspeção e retificação, que aí analisava se tinha algum problema, alguma avaria, se tinha alguma coisa que tinha sido errada ali. E na mão de obra eles contavam com cerca de aproximadamente 70 trabalhadores nessa parte da etapa da pintura, que era dividida em diversos segmentos. Por último, também tem a linha de montagem final, que era bem subdividida, também era dividida em mais 4 partes. Tinha a linha de corte, que passava pela instalação de faróis, vidros, para-choques, tudo certinho. Tinha a parte da carroceria, que era mesmo a carroceria pura do automóvel mesmo, que a linha final que era o acabamento, ver se tinha algum problema, alguma coisa para estar sendo consertado. Se estava tudo certo, passava para a última parte,
que era do tratamento anti-ferrugem, onde eles passam um spray por todo o veículo, ali como está na imagem também. E com isso, eu traduzi algumas tabelas que também apareciam lá. Tem tanto a tabela da montagem final, quanto a tabela da retificação, da distribuição dos trabalhadores, tanto por modelo para montagem final, quanto para retificação. Pronto, como é que funcionava muito essa hierarquia da organização do trabalho deles? Um trabalho era muito padronizado, de certa forma até repetitivo mesmo, que era bem cansativo para todo mundo que trabalhava lá. Não era muitos funcionários, realmente. Então, alguns funcionários eles tinham que trabalhar muito sabendo de outras funções que não eram as deles. Então, por exemplo, você poderia trabalhar na pintura, mas você teria que saber muito mais do que só a parte da pintura. Então, você tinha que saber a parte do corte, da montagem, da solda, você tem que saber de tudo realmente. Porque senão você não iria conseguir ter um sucesso, entre aspas, ali dentro da empresa. Você ficaria meio que obsoleto por você não aprender outras coisas realmente, como era necessário. Exatamente como está citado ali, tinha pouca oportunidade de rotação, tinha uma comunicação vertical e uma ausência de feedback bem estruturada, tinha um foco especial na obediência ao fórum. Então, eles eram muito regrados. O que era determinado, eles tinham que fazer e pronto. Outro ponto eram os treinamentos quase inexistentes. Então, eles não tinham treinamento. Era algo que que faltava muito nessa época. E isso já até perto de 1990. Então, eles passaram de 1966 até 1990, muito atrasados, muito arcaicos mesmo com a forma de produção deles. Outro ponto era que Foreman, ele controlava o acesso a horas extras como forma de recompensação e disciplina. Pronto. Aí como funcionavam as relações trabalhistas e os perfis de funcionários? Eu acho algo muito importante que foi comentado nesse texto, porque principalmente existia muito uma falta mesmo de cultura sindical nessa fábrica, principalmente uma fraca participação operária no SNE. Então, eles pensavam muito... Só quem tinha espaço de fala realmente era a hierarquia, eram os mais altos da hierarquia. As pessoas que eram os operários mesmo, eles trabalhavam igual era naquele filme, os tempos modernos. Você só fazia o que era demandado para você e essa era a sua função, nada mais. E os salários, eles não eram bons. Eram salários com uma média de $650 até 1.075, porém com altos gastos de transporte, aluguel e dívidas. Então você pode até se enganar com esse preço dos salários, aí você pensa, é um salário legal para a época, mas em compensação, os trabalhadores eles passavam horas e horas no transporte até chegar a essas fábricas. Se a gente fosse lembrar, a maioria das pessoas que trabalhavam em fábricas nessas épocas, se a gente for ver até hoje mesmo, são pessoas que moravam em periferias, pois não tinham condição de estar tendo uma residência em um bairro que seja próximo, por exemplo, dessas indústrias ou algo assim. Então, eram pessoas que moravam mais longe, precisavam pegar ônibus e outras formas de veículo para chegar até a empresa. O aluguel também era muito caro, as pessoas tinham dívidas, as pessoas se endividavam muito fácil. Então, era muito enganativo o valor desses salários para a época. Muitos operários, eles também tinham um baixo nível educacional e realizavam muitas tarefas de forma manual. Na época era muito bom. Aí é que chega o ponto. O problema era os gastos que as pessoas tinham na época, né? O custo de vida era bem complicado pessoal. Porque eu também até olhando $1.000 para a época, 1970, 80, 90 ali não era tão ruim. Mas aí quando eu fui ver um pouco mais a fundo, aí eu vi, tem um gasto muito alto com transporte, eram gastos que pegavam metade do que eles ganhavam ali, basicamente era só com transporte. Ainda mais tinha aluguel. O aluguel na época ele não era tão caro, mas era algo que realmente trazia um pouco de aperto para o bolso desse pessoal. E mais uma vez, eram operários que não tinham nível educacional. Então eles operavam realmente ali, eles só tinham aquilo para fazer. Se eles não fizessem aquilo, eles iriam ficar muito sem emprego. E outro ponto também é que a maioria dos salários eles não eram ali entre $1.000, chegavam mais perto de 650. Então eles usam
algumas pessoas ganhavam $1.000, mas eram pouquíssimas. A maioria chegava muito mais perto de 650. Outro ponto também era o meio das demissões após 1986. E isso acabou levando eles a ter um pouquinho mais de disciplina, a ter um pouquinho mais de senso de como eles realmente trabalhavam, ter um pouquinho mais de cuidado de como eles estavam trabalhando, cuidado com a qualidade do produto que eles realmente estavam entregando. E com isso também ocorreu o aumento da produtividade, porque se eles não trabalhassem, portanto que os chefes mandavam para eles, eles seriam demitidos. E mais uma vez, volto ao ponto, eram pessoas que não tinham alto nível educacional, eram pessoas que possuíam muitas dívidas, que tinham muitos gastos, e com isso eles precisavam muito desse emprego. Com medo das demissões, o que foi que eles decidiram fazer, entre aspas, né, é trabalhar mais. Para eles não serem demitidos, eles tinham que trabalhar mais, eles tinham que aprender um pouco mais, eles tinham que se capacitar. O problema é que eles não recebiam essas capacitações, eles não recebiam treinamentos da empresa. Então entra muito nessa linha. Você tem que melhorar, mas ao mesmo tempo você não tem um treinamento por parte da empresa para que você possa melhorar. É como se fossem várias roupas, né? Aí com isso, o que é que eu trago de conclusão do que eu vi nesse artigo? É que o SMA, ele operou com métodos convencionais, métodos muito antigos e atrasados, apesar da imagem moderna que a Volvo trazia. É exatamente isso, eles tentavam trazer uma imagem moderna que a Volvo iria revolucionar muito lá dentro da Malásia, porém eles seguiam com a mesma linha antiga, realmente, de funcionamento. Então, tanto da Ásia, principalmente na Ásia, eles traziam algumas linhas antigas que eram europeias. Então, eles traziam muito a ideia da Europa para dentro da Malásia. Como é que funcionava na Europa, como é que a gente poderia estar aplicando na Malásia. Nessa época, estava começando a ficar muito forte o automobilismo, todas as indústrias automobilísticas no Japão. E eles pegavam um pouco do que o Japão fazia e tentavam passar para eles. Só que eles não conseguiam fazer da mesma forma que o Japão. O Japão estava sendo meio que uma potência ali naqueles anos, por trabalhar principalmente com capacitação, treinamento de funcionários, um apoio um pouco maior, e algo que eles não estavam fazendo. Eles queriam produzir muito, queriam produzir em massa, mas ao mesmo tempo eles não focavam muito na gestão de pessoas dentro dessas indústrias. Então era um ponto que poderia ser discutido um pouquinho melhor nesse tempo aí. Aí também tem a gestão rígida, realmente uma gestão muito punho de ferro mesmo, onde você não tinha tanta conversa com os gestores, você não tinha um espaço para estar debatendo com os gestores, estar mostrando sua ideia. Isso acabou dificultando muito o envolvimento dos trabalhadores. Não teve aquela união dos trabalhadores com a fábrica. Realmente, os trabalhadores trabalhavam porque era necessário para eles viverem, senão não tinha como. Mas não tinha aquele amor pela fábrica, como a gente vê em algumas empresas hoje em dia. Isso não existia de forma nenhuma nesse tempo aí, especificamente na Malásia. Malásia que, quando você for ver, nesse tempo aí, de 1960 até 1990, não era um grande país mundialmente. Até hoje ela sofre bastante com política, economia também. Além de ser um país muito grande populacionalmente, tinha diversos problemas. E a ideia que o governo da Malásia tentou trazer foi uma solução para que a gente possa crescer mundialmente, talvez seja a criação de uma indústria automobilística aqui. Porém, poderia ter dado muito certo se eles tivessem focado em algumas metodologias que, por exemplo, o Japão estava utilizando naquela época, mas não foi o que eles utilizaram. Eles utilizaram muito mais metodologias que a Europa utilizava e que algumas dessas metodologias não davam tão certo. Mas voltando, a Proto ela acabou funcionando sim, a indústria nacional, porém com alguns desequilíbrios e exclusão de concorrência, exatamente aquilo que eu falei. A Proto focou muito no seu modelo, eles venderam bastante, mas o que é que isso acabou ocorrendo? Diversos fechamentos de outras fábricas concorrentes. Isso, de certa forma, parecia ser muito bom, porque eles estavam vendendo muito, mas, de certa forma, tiraram muitos empregos, tiraram muitas concorrentes do mercado, e você tirar concorrente pode parecer bom, mas ao mesmo tempo ruim, porque todo mundo só vai ter você para comprar. Então, se você não conseguir vender, você não conseguir, na verdade, fabricar toda essa demanda, o pessoal vai procurar fora novamente. Então, aquilo que eles estavam tentando trazer para dentro do país poderia voltar contra eles novamente, pois eles não conseguiriam estar vendendo aquilo tudo que eles estavam prometendo. Eles não conseguiam suprir a demanda que eles estavam tendo.
Aí o futuro do setor ele precisou realmente ter uma transformação estrutural e uma valorização do capital humano. Isso ocorreu um pouquinho depois, porém muito depois, mas nessas décadas eles acabaram sofrendo bastante. E foi muito isso que eu trouxe de insights mesmo sobre a Volvo dentro da Malásia. Eu já vou pular para o segundo estudo. O segundo estudo que se tratava da produção enxuta na indústria automobilística, algumas reflexões que foram trazidas de acordo com isso. Vou começar a dar um introduzido também e mostrar qual era o objetivo de todo o estudo que estava sendo apresentado no livro. Então, o texto ele propõe muito uma análise crítica realmente de como funciona a produção enxuta. Tanto os pontos positivos, mas também os pontos negativos que existem na produção enxuta quando você compara, por exemplo, a produção enxuta na Europa, a produção enxuta nos Estados Unidos e a produção enxuta no Japão. Eles são diferentes. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos de acordo com cada região? Aí começa questionando um pouco se os resultados prometidos, o Walmart, no livro A Máquina que Mudou o Mundo, foram realmente alcançados na prática, pois a gente fica muito preso certas vezes no que é proposto, mas a gente não vê muitas das vezes o que é posto em prática realmente, se aquilo ocorre na prática. Então eles trouxeram exatamente essa análise, o que é prometido em teoria e o que realmente acontece na prática. Ele avaliou bastante os impactos da produtividade, dos empregos e a organização dos trabalhos e as eleições industriais relacionadas à produção enxuta nesses países. Pronto. Com isso, ele já começa trazendo logo algumas observações críticas do estudo. As aplicações de modelo apenas variam muito, fortemente, por país, por cultura institucional. Então, imagina, a cultura dos Estados Unidos é totalmente diferente da cultura do Japão. Então, possivelmente, a produção enxuta aplicada nos Estados Unidos é muito diferente da produção enxuta aplicada no Japão. Também na Europa e em outros lugares do mundo onde a produção enxuta ainda estava engatinhando ali. Empresas elas acabaram adotando práticas seletivas do Lean, sem o espírito de melhoria contínua. Então, você não pega o Lean como um todo e tenta aplicar dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica. Você pega apenas aquelas que você acha que realmente são importantes e tenta aplicar e acha que isso vai trazer uma solução. Porém, o Lean, quando ele é pensado para ser estruturado por completo, não apenas algumas partes. E essas algumas partes sendo montadas apenas de acordo com o pensamento que eu acho que é bom para a empresa, talvez possa não dar tão certo. Isso gera muitas frustrações. Eu pego apenas as partes que eu considero que sejam positivas, aplico na minha empresa e acho que eu vou ter algum resultado importante. Em alguns países com uma forte proteção trabalhista, o modelo ele foi mais adaptado e mais humanizado. Então, os países que olhavam com um carinho um pouco maior o trabalhador realmente, do operário, o modelo Lean ele deu mais certo. Porém, alguns países que eram bem restritivos, alguns países que eram muito fechados com relação aos funcionários, principalmente aos operários, o modelo Lean ele não deu tão certo. E é isso que vai ser mostrado em alguns gráficos a seguir, inclusive. Pronto. O efeito sobre os trabalhadores. Primeiro ponto é a polivalência, que ela acabou ampliando, de certa forma, as exigências cognitivas e físicas, sem garantir realmente uma compensação proporcional. Então, você precisava saber fazer de tudo ali dentro da empresa, mas, ao mesmo tempo, você iria ganhar o mesmo valor que você ganharia fazendo apenas uma função. Então, volta muito a ideia até mesmo da Volvo na Malásia. Você tem que fazer, você tem que saber fazer a etapa do corte, você tem que fazer a etapa da montagem, da pintura, do acabamento, você tem que fazer de tudo. Você tem que saber fazer aquilo, pelo menos, se caso fosse necessário. Mas você ganharia o mesmo valor que você ganha sendo apenas um funcionário. Então, um funcionário do corte, ele vai ganhar o mesmo valor de um funcionário que sabe fazer corte, que sabe fazer pintura, que sabe fazer acabamento. Mas é necessário que você saiba fazer tudo isso, porque senão você vai ficando obsoleto ali dentro do seu trabalho mesmo. Aí, outro ponto, a eliminação dos estoques acabou transferindo, de certa forma, o risco para os trabalhadores. Aí faz até uma analogia que eu achei bem interessante, o just-in-time ser igual ao just-in-stress. Então faz muito aquela apologia de dizer,
tudo que é produzido ali na hora vai gerando, de certa forma, um estresse muito grande para o trabalhador. Por que acontece isso? Muito por causa da pressão para metas, para produtividade, que principalmente você precisa fazer tudo aquilo, você precisa fazer tudo que vai chegando para você, toda aquela demanda você vai precisar resolver de alguma forma. E com isso acaba gerando, de certa forma, uma pressão muito grande por meta em cima dos funcionários. Então eu tenho que entregar aquilo, senão eu vou ser demitido. Isso era muito uma questão que ocorria antigamente com o pessoal. Se eu não está batendo essas metas que a empresa estipulou, eu vou ser demitido. A empresa não vai querer saber o que é que está acontecendo, quais são os motivos que está acontecendo, se eu estou com fadiga, se eu estou com algum problema, se eu me lesionei em alguma parte do meu trabalho. Não vai querer saber. Se eu não cumprir as metas, eu serei demitido. Com isso também, essa pressão pela produtividade acabou levando muito a lesões, fadigas e estresse. O pessoal realmente ficou muito cansado e muito fadigado com o trabalho. Algumas plantas elas acabaram eliminando até a autonomia real e também não tiveram um controle muito rígido dos supervisores. Então, realmente, era um controle muito à risca. Você tem que entregar isso até tal momento, porque senão você vai ser demitido. Você tem que cumprir isso. Pronto. Aí aqui eu trago mais uma tabela com os indicadores das plantas de montagem, que são dados comparativos da prática de montagem. Então aqui eu trouxe um resuminho rápido do que está sendo comentado na tabela. Primeiro aqui o Japão, ele tem menos estoque, mais trabalho em equipe e mais sugestão por funcionários. Então basicamente como é que funciona essa tabela? Existem as empresas japonesas que trabalham no Japão, as empresas japonesas que trabalham utilizando solo americano, então elas trabalham com a metodologia japonesa, mas dentro do solo americano. As empresas que trabalham nos Estados Unidos, as empresas estadunidenses que trabalham nos Estados Unidos, e aqui as empresas europeias. E aqui a gente consegue ter algumas dimensões. Por exemplo, sugestões por funcionário. O funcionário ele tem muito mais espaço de fala para sugerir alguma ideia, para pensar em alguma coisa no Japão. Quando você já passa para fábricas japonesas trabalhando solo americano, você já percebe que isso diminui bastante. E quando você compara só fábricas estadunidenses dentro dos Estados Unidos, fábricas americanas dentro dos Estados Unidos e na Europa, isso abaixa mais ainda. Outro ponto também é o treinamento no Japão. O Japão ele tem mesmo essa fama por treinar, por capacitar o pessoal. Então é o que a gente vê mais uma vez nessa última linha aqui. O treinamento de novos funcionários por hora. Então você vê que o Japão tem mais de 380 horas de treinamento de empresas japonesas trabalhando dentro do Japão, 370 horas de empresas japonesas dentro dos Estados Unidos, mas que isso cai totalmente quando a gente compara com empresas americanas e com empresas europeias, porque elas não têm esse estilo de estar treinando seus funcionários, elas não têm o costume de estar capacitando seus funcionários também. Pronto, isso aqui eu acho que foi o gráfico que eu mais achei interessante de todos os que eu estava vendo lá no estudo, que ele fala sobre a produtividade e a qualidade dentro das montadoras. Aí mais uma vez eu sigo o mesmo modelo. O gráfico está aqui, ali tem um pequeno resumo, onde o Japão ele mostra mais uma vez o alto desempenho, produtividade e qualidade. Sim, como é que funciona esse gráfico? Se a gente vê ele assim, a gente pensa, pô, a Europa, que são os X, a Europa está bem. Pelo gráfico parece que está bem, mas na verdade não. Esse gráfico ele é medido com quanto mais perto do zero você tiver, tanto para a coordenada X quanto para Y, melhor. Porque aqui, se vocês forem ver, só a quantidade de defeitos a cada 100 veículos, então aqui cerca de 200 defeitos, e ali é a produtividade. Então, quantas horas você gastou para estar produzindo apenas um veículo? Então, vocês podem ver que a Europa, por exemplo, tem um X ali marcando 50 horas, então 50 horas para produzir apenas um veículo. Por que eles fizeram um gráfico conceitualmente inverso, né? Gosto de botar as coisas do lado da gente. Aí aqui é bem demonstrado, por exemplo, levando em consideração que quanto mais perto do zero é melhor, vocês já podem ver que as empresas japonesas que trabalham no Japão, elas conseguem ser tanto boas na qualidade, quanto ao mesmo tempo na produtividade. Ao mesmo tempo que as empresas europeias, elas possuem um baixo rendimento, tanto na qualidade, elas conseguem ter um bom rendimento na qualidade, vocês olhando assim, mas ao mesmo tempo elas têm uma produtividade muito baixa, elas gastam muito tempo para estar produzindo um veículo. Os Estados Unidos
eles estão muito naquele meio termo. Eles conseguem ter uma qualidade baixa, que vocês podem ver aqui, ó, cerca de uns 160, 170 defeitos, para uma boa produtividade. Eles conseguem ter uma produtividade razoável. E também tem as empresas japonesas na América do Norte. No estudo fala apenas sobre os Estados Unidos e o Canadá, não fala sobre o México. Pronto. O México também Pronto. Não. É a América do Norte. Não é América Central. México é América, né? É no Norte. Pronto. A Alasca é muito comentado sobre. Não é, né? E não é porque o México, de certa forma, ele está na América do Norte, mas ele tem muito mais comunicação com a América Central. Ele não tem aquela abertura com a América do Norte, principalmente com os Estados Unidos. Aí, de certa forma, ele acaba sendo mais América Central do que do Norte. México é quase o mexicano, é quase o latino. É. O mexicano deve chamar o mexicano de latino. Aí, eu acho que esse deve ser até um dos motivos por eles estarem analisando apenas o Canadá e os Estados Unidos, não levando em consideração em nenhum momento o México. Aí pronto, essas são um pouco das análises que são trazidas nesse gráfico aí, onde eu acho que o mais importante a ser pontuado nesse gráfico é as empresas japonesas no Japão mesmo, como elas conseguem ter uma boa qualidade, como elas conseguem ter uma boa produtividade. Eu acredito que particularmente está muito interligada a esse último ponto aqui, treinamento de novos funcionários. Eu acho muito interessante. Eu acho que, inclusive, até nos dias atuais, algumas empresas elas não prezam tanto por esse treinamento e jogam as pessoas realmente no escuro para estarem trabalhando de qualquer forma. Isso acaba atrapalhando muito, gerando, inclusive, muitos retrabalhos na parte da qualidade, porque as pessoas não saberem fazer o seu trabalho de uma forma correta, acabar errando em alguma coisa, principalmente quando você fala em indústria de veículos. E não é uma indústria tão fácil para você estar trabalhando, então realmente você precisa ter um pouco de capacitação, você precisa ter um pouco de treinamento para estar trabalhando dentro delas. Pronto. Aí aqui eu estou entrando o crescimento japonês na indústria automotiva. Ele faz uma comparação aqui no Japão, de 1960 até 1990, como o Japão cresceu mundialmente na indústria automobilística. Então ele traz que cerca de 1,3% era a força do Japão mundialmente, a participação do Japão na indústria automobilística, isso aqui em 1960. Há 30 anos depois, eles conseguiram aumentar para 25% da força de participação mundial. Então, inclusive, a gente conhece muito empresas japonesas hoje que são mundialmente conhecidas, como a Nissan, como a Mitsubishi, Toyota, são empresas gigantescas que conseguiram. Foi que a bomba de Hiroshima foi quando? 1945. 45, né? E o Japão teve um crescimento depois disso também. Exato. Um crescimento muito grande depois disso. Então, se a gente vê que era bem baixinha a participação do Japão em 1960, imagina entre 45 e 60, não era baixo. Eles já conseguiram ter uma evolução ali de 60, mas realmente conseguiram um boom dentro de 60 até 1990, principalmente a partir de 1980, foi realmente onde eles cresceram mundialmente. Principalmente por causa da flexibilidade e a qualidade, né? Exato. Eles focaram muito nisso. Eu dando uma pesquisada mais a fundo também no Google, eu vi que diversas empresas elas começaram a ter um boom realmente em 1980. Elas conseguiram montar muito mais carros, como até, por exemplo, estava falando no outro artigo sobre a Volvo na Malásia, né? Eles conseguiram uma parceria muito importante com a Mitsubishi, que tinha sido ali em 1983. Então, o Japão conseguiu fazer muito mais parcerias com outros países, tanto da Ásia quanto também da Europa, conseguiram se intercalar mais pelo mundo, conseguindo mais espaço mundialmente. E é isso que é muito trazido nesse gráfico. A gente também tem a produção mundial por milhões, então a gente também vê esse crescimento do Japão. Também a produção japonesa por milhares também, a gente vê como cresceu. Pronto, aí falando rapidamente agora, chegando mais perto do final, os efeitos sobre o trabalho e as relações trabalhistas. A polivalência, de certa forma, ela acabou elevando a pressão e o nível de exigência por tarefas. Você tem que saber fazer de tudo, gera muitas vezes uma pressão muito grande sobre você. Você tem que fazer isso em menos tempo, você tem que fazer isso de forma mais rápida, você tem que fazer isso com uma qualidade muito boa, ao mesmo tempo você tem que saber fazer de tudo ali, você tem que saber se virar. Outro ponto também são contextos sindicais fortes
mediaram a adaptação do Lean, por exemplo, na Alemanha e no Japão. Alguns países eram muito mais sucessivos a estar trabalhando com a produção enxuta do que outros países. A gente viu, por exemplo, que alguns países naquele gráfico lá, eles não deram certo trabalhando dessa forma. Já o Japão, por exemplo, ele conseguiu muito bem. Houve uma imposição muito grande nos Estados Unidos, onde surgiram algumas resistências, principalmente relacionadas à rotatividade e o absentismo. Eu não vou mentir, eu não sei o que é o significado dessa palavra aqui, não vou mentir, mas principalmente focado na... Absenteísmo? Absenteísmo. É quando a pessoa não vai trabalhar. Pronto. Aí teve bastante essa imposição. E principalmente Isso é um problema sério na empresa, né? Falta dos empregados. Falta dos empregados. Além de falta dos empregados, Porque também. quando a pessoa gosta de trabalhar, ela vai trabalhar. Quando ela está faltando, é porque ela não está satisfeita. Né? E até mesmo, em algum momento, você vai trabalhar porque você é obrigado, mas você não trabalha porque você tem vontade. Então você entrega o seu melhor. Você está ali mesmo só para marcar o ponto mesmo, para estar passando, para no final você ter seu salário. Você não está dando um mínimo de esforço ali. Pronto. Aí algumas promessas em comparação a algumas realidades. Eles prometiam muito uma maior produtividade, uma maior qualidade, flexibilidade com menos recursos, mas ao mesmo tempo a eficiência operacional ela nem sempre veio acompanhada de melhoria de trabalho. Então segui muito nesse ponto. Aí também teve um adotamento, uma adoção, na verdade, uma adoção do padrão global de montadoras nos anos 90 e 2000, eles seguiram mais padrões, as montadoras começaram a ser muito mais padronizadas. Ao mesmo tempo, apesar dos ganhos pontuais que os países obtiveram, surgiram algumas dúvidas sobre a sustentabilidade e impactos sociais. Então, isso veio muito à tona a partir de 1990, na virada dos anos 2000, principalmente impactos sociais, como as empresas afetavam realmente as pessoas. Até o benefício também, né? E por último, a conclusão aqui no meu ver, o Lean ele é eficaz, porém ele não é universal. Existem diversos lugares que você pode estar aplicando, porém em alguns outros lugares você precisa ter um pouco de maturação para estar aplicando isso. Você precisa ter, como é que eu posso dizer? Você precisa ter um pré-molde ali. Antes de lançar o livro, você precisa estar maturando um pouco mais o lugar, as pessoas, a forma com que eles trabalham antes de estar aplicando o Lean. Então depende muito do contexto e da gestão. Outro ponto são as implementações sem uma negociação. Isso acaba gerando muito uma precarização. Então é sempre legal você estar negociando com o seu funcionário. Não você ser muito. Como é que eu posso dizer? Então, de certa forma, você está mais sucessivo a ouvir a opinião do funcionário, você está mais sucessivo a entender os funcionários. Outro ponto é que é fundamental adaptar a filosofia Lean com um foco humano institucional. Eu acho um dos pontos principais, você está humanizando isso um pouco mais. Outro ponto também é que o modelo é potente quando é integrado com uma cultura muito participativa, uma cultura muito sustentável. Então, acredito que gira muito em torno realmente da gestão de pessoas ali, como você está lidando com as pessoas. Porque muitas vezes a gente pensa que pessoas são máquinas, mas na verdade a gente está lidando com pessoas dentro do chão de fábrica. Eu acho um ponto muito necessário, principalmente em alguns locais que são muito mais difíceis de estar aplicando essa metodologia, como por exemplo a gente vê nos Estados Unidos, alguns países europeus principalmente. Então foi isso que eu trouxe desses dois artigos. Qual é o seu nome? Paulo César. Paulo César, parabéns. A sua apresentação foi quase perfeita. Você deu uma aula, parabéns, de verdade. Eu vi que você se empenhou bastante, né? Então, só tocando, gente, a produção enxuta é maravilhosa, mas a aplicação da produção enxuta, o sucesso da aplicação, ela depende da cultura. E aí a gente vê que a Alemanha e o Japão funcionam melhor, por quê? Porque eles têm uma cultura mais restrita, né? Eles são mais acostumados a seguir ordens, a seguir regras. Então, por isso funcionou melhor. Quando é um país com uma mentalidade mais aberta, a gerência ela tem dificuldade, né, de mudar o processo. Mas também a gente vê que a gerência tem uma implicação forte no sucesso do resultado e também a questão do treinamento. Isso foi muito legal, que apareceu bem claro na sua apresentação. E mostra também a necessidade de a gente focar mais uma vez no aspecto humano. Então a produção enxuta é maravilhosa, é muito legal, tanto que muitas empresas adotam as técnicas de produção enxuta.
mas ao final da organização do trabalho não é, né? Tem um gap aí, tem coisas que a gente pode melhorar. E aí a produção enriquecida é uma alternativa para a gente estar melhorando também. Obrigada, Paulo, foi muito boa.